Olá, você, minha linda, meu lindo, que está me acompanhando aí no meu curso de parasitologia online 100% gratuito para você. Nessa segunda aula, nós vamos continuar com as doenças que são doenças vetoriais. Aquelas doenças, então, que têm um agente transmissor, um agente animal que está entre um humano e outro humano. Ela sai de um para o outro via um vetor, que é um animal, normalmente um artrópode ou um molusco. Então, nesse segundo bloco de doenças, nós trabalharemos as chamadas protozooses, que são doenças extremamente importantes, são causadas aí pelos seres diminutos, os protozoários, que é um grupo muito importante dentro do reino protista. Vale a pena você fazer uma revisão sobre o reino protista. Então vamos lá para a nossa segunda aula, olho na sua telinha. Parasitologia online, olha que título bonito do nosso curso. Segunda parte, então, infecções vetoriais 2. Nós vamos começar, então, com a protozoose de maior fama que a gente tem, que é exatamente a doença de Chagas. A doença de Chagas ela é causada por um protozoário da espécie Trypanosoma cruzi, gênero Trypanosoma, espécie Trypanosoma cruzi. Esse protozoário é um protozoário flagelado que se encontra na natureza nos seus reservatórios silvestres, que são quem? Que são os vertebrados mamíferos e nos reservatórios silvestres invertebrados, que são os insetos hematófagos mais conhecidos como triatomíneos, exatamente em função do gênero mais conhecido ser o gênero Triatoma. Esse grupo também conhecido popularmente como barbeiro, chupança, chupão. Ah, isso é gostosinho. Calma que aqui é outra coisa que a gente está falando. Estamos falando do inseto transmissor, do protozoário causador da doença de Chagas. Então fique muito com a atenção assim redobrada agora, porque lá vem a historinha dele. Na história natural, o barbeiro, carregando os tripanosomas, tem lá a forma tripomastigota do protozoário, que é uma formazinha flagelada. Os vestibulares alguns dão uma ênfase, compete a você agora sentar-se e olhar as formas, quais são elas. Aqui eu não vou me preocupar muito com a imagem, eu quero mais a informação que você possa aproveitar e dar o seu melhor desempenho na prova. Essa forma tripomastigota encontra-se no intestino do animal barbeiro, que é o inseto, que é o vetor. Quando o barbeiro estiver sugando o sangue, ele também defeca. Por quê? Uma vez me disseram que ele defecava porque fazia força. Ah, nossa, credo, saiu. Não é assim. Ele defeca porque o estômago dele vai se enchendo de sangue, isso libera um hormônio que estimula a contração do intestino. E aí as formas tripomastigotas desse protozoário estão lá na porção final do intestino do barbeiro e são liberadas juntamente com o quê? Juntamente com as fezes desse animal. Essas fezes são liberadas próximo ao local da picada. A lesãozinha causada pela picada ou mesmo o ato de coçar, o ato de se mexer naquela região, espalha essas fezes, permitindo a penetração dessa forma no corpo humano. Já estamos falando do humano. Poderia ser em qualquer vertebrado aí dentro da história natural desse protozoário. Estamos falando de humano porque estamos estudando a doença. Então olha só, dentro do humano essas formas invadem células diversas, muitas células de defesa, entre outras, e lá dentro se transformam em amastigotas, que são formas reprodutivas. Momentos antes de romper a célula, a forma mastigota transforma-se novamente em tripomastigota e pode, a partir dali, então, se espalhar para outros órgãos da pessoa afetada pelo protozoário. Então, o que acontece? Quando ela está transitando pelo sangue, que ela se espalha para outros órgãos, é o momento no qual o barbeiro pode sugar essa forma e assim adquirir essa forma. Repare aí nessa imagem, você está vendo exatamente os tripomastigotas em meio às hemácias, em meio às células sanguíneas. Olha a diferença de tamanho, dá uma reparada na formazinha que é bonitinha. O barbeiro então suga essa forma junto com o sangue, completando aí o ciclo. Lá dentro dele tem uma forma de reprodução chamada de epimastigota. Repare o seguinte, para que essa doença possa se desenvolver, o protozoário exige na história natural dele hospedeiros de pelo menos duas espécies diferentes. Toda vez que um ciclo reprodutivo exigir hospedeiros de espécies diferentes, estamos falando de um ciclo reprodutivo heteroxênico. Então, a doença de Chagas, o protozoário Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas, tem lá um ciclo heteroxênico. Situação socioambiental. A situação socioambiental dessa doença envolve um ambiente natural, no qual se desenvolve o ciclo natural, o ciclo silvestre. Existe um processo de degradação desse hábitat, de destruição do hábitat, e essa degradação do hábitat associada à construção da moradia precária. Então você tem toda uma situação de ocupação irregular do solo, falta de planejamento, falta de estrutura. Isso permite que o barbeiro, que é o vetor, saia do ambiente degradado e invada a região domiciliar. É o que nós chamamos de domiciliação do vetor.
Então a situação socioambiental é degradação do hábitat associada a condições precárias de moradia, permitindo a domiciliação do vetor e transmissão dessa doença no ciclo domiciliar, se instalando aí um ciclo domiciliar. Existem, olha aí, o barbeiro, né? Existem algumas espécies desse animal e a espécie mais comum é a Triatoma infestans. Existe Rhodinus prolixus e Panstrogerus megistus também, que são outras duas espécies aí. Então, no total, 3 espécies no nosso país transmitindo esse protozoário, todos eles chamados de triatomíneos, ok? Eu tenho certeza que você está aproveitando muito, então deixa o seu curtir aí embaixo já no vídeo, depois se lembra de me seguir nas redes sociais que tem muita coisa para você. Apesar de ser um curso gratuito, a gente quer que essa mensagem chegue para muita gente. Quais seriam, então, as outras formas de transmissão? A primeira forma, logicamente, que é a transmissão vetorial, que é essa que você está vendo aí. A transmissão vetorial se dá através das fezes do barbeiro. A transmissão pode ser transplacentária da mãe para o filho no período gestacional. A transmissão pode ser sanguínea. Hoje, isso está minimizado no nosso país, principalmente nos hemocentros sérios que nós temos pelo país. A transmissão pode ser alimentar, essa se tornou extremamente relevante nos sucos frescos, porque ou o barbeiro é moído junto com o frutinho, ou então o barbeiro defecou ali naquele fruto e o cara acaba fazendo a ingestão das formas tripomastigotas, e aí lesõezinhas, mucosinha que é fininha, o protozoário pode penetrar. O protozoário penetra inclusive pelo olho. Barbeiro é muito comum de picar e defecar a próxima pessoa, espalha as fezes e acaba o protozoário entrando pela mucosa ocular aí. Ok? Muito bem? Dá uma olhada então nessa imagem que está aparecendo, mostrando aí, evidenciando a transmissão alimentar da doença de Chagas, já que ela se tornou extremamente importante no nosso país. Quais seriam, então, os mecanismos de prevenção dessa doença? Lembre-se que profilaxia é a mesma coisa de prevenção. Os vestibulares normalmente querem saber mecanismos de transmissão para que você saiba e consiga falar sobre prevenção. A primeira forma de profilaxia importante é combater ao vetor domiciliado. Vetor domiciliado é aquele que está na residência. Ninguém vai ao mato sair matando o barbeiro. Isso é errado, né? Uma medida, olho em você, sem medidas antiecológicas em provas de vestibular. Segunda forma, melhoria das condições de moradia. É o famoso construir casa de pau a pique, né, professor? Casa de pau a pique é precária, né? Construir casas de alvenaria, casas com estrutura boa para a pessoa morar, dando uma condição digna de moradia para aquela pessoa. Terceiro ponto importante, a ocupação e planejamento da ocupação do espaço geográfico, estruturando a área a ser desmatada, o distanciamento dessas pessoas daquela área que foi desmatada. Legal? Quarto ponto importante, o controle pré-natal. Hoje, nosso país goza de uma saúde pré-natal, de certa forma, boa, o que diminui muito a chance de transmissão. Se a mulher tiver para engravidar e, no caso, ela tiver com doença de Chagas, vai ser orientado para que ela não engravide. Certo? Muito bem. Terceiro ponto importante, controle, o quinto ponto importante, controle aí nos chamados hemocentros, que é muito bem feito hoje. E o ponto sexto, que se tornou de maior importância no nosso país, é a fiscalização das indústrias de frutos e sucos, que são chamados sucos frescos. Isso hoje é extremamente importante, a fiscalização do comércio, toda a escala de produção e comércio dos chamados sucos frescos. Se você der uma gulgada aí e colocar assim, doença de Chagas, caldo de cana, você vai ver como é assustadora a taxa de transmissão de doença de Chagas via alimentos hoje em dia. A segunda protozoose de muita relevância para a gente é exatamente a leishmaniose, ou são as leishmanioses. Então observe aí, são doenças causadas por protozoários do gênero Leishmania. No Brasil nós temos duas formas, Leishmania chagasi, que causa leishmaniose, conhecida como leishmaniose visceral, e Leishmania brasiliensis, que é a mais comum também, que causa leishmaniose cutânea mucosa, que afeta nariz, orelha, revestimento da boca, causando lesões terríveis na pessoa. Muito bem, esse protozoário também tem uma história natural. Ele está associado aos hospedeiros vertebrados silvestres. Entre eles lá temos vários mamíferos como portadores desse protozoário no ciclo natural, na história natural, e um pernilonguinho conhecido como mosquito palha, pernilonguinho do gênero Lutsomia. Lutsomia é o gênero do pernilongo que transmite esse protozoário pra gente. O mosquitinho palha fica lá no chãozinho da mata normalmente, tá? Você vai entender isso, a importância disso na história urbana dessa doença. Como é que é o ciclo, professor? O Lutsomia, com as formas promastigotas, que são formas infectivas, inocula na pessoa, essa forma aí, promastigota, bonitinha que você está vendo, essa forma flagelada. O Lutsomia, então, inocula na pessoa essa forma promastigota durante a picada. Repare a diferença.
Barbeiro é o ato de defecar. Ah, eu posso falar que é a cagada? Nunca! Nunca você vai usar termos chulos em prova. A defecação do barbeiro. Nesse caso, a picada. Ai, como é que eu vou fazer? Picadura? Não! Você vai falar o quê? Picada do inseto. A picada do inseto inocula na pessoa ou no animal silvestre a forma promastigota. Essa forma promastigota é fagocitada e ela começa o ciclo dela no interior de quê? No interior dos chamados fagócitos. Lá, ela se transforma em amastigota e reproduz e causa destruição desses fagócitos. Fagócitos, não sei se você se lembra, são células de defesa riquíssimas em lisossomos que têm muitas enzimas digestivas. E quando essas células são rompidas, elas começam a causar lesões no local onde está acontecendo essa ruptura. Nesse caso, então, como começa um ciclo de reprodução dentro de fagócito, a área vai ser extremamente lesada. E isso causa as feridas horrorosas em relação à leishmaniose. Obviamente que existem formas diferentes. A visceral afeta os órgãos viscerais, fígado, baço, intestinos, medula óssea, rins. E, no caso, a leishmaniose cutâneo-mucosa, a leishmania tem um tropismo, uma atração por mucosas, sobretudo a mucosa oral, nasal, cartilagens. São algumas regiões específicas de acordo com a espécie do protozoário. Então nós estamos vendo aí um ninho de amastigota dentro, repare esse ninho de amastigota dentro dos fagócitos, tá? Dentro dos fagócitos, cheio de forma amastigota que vão reproduzir e dali vão sair formas infectantes. O pernilonguinho suga alguns desses fagócitos sanguíneos e quando ele suga alguns desses fagócitos, ele acaba ingerindo a mastigota, rompendo o fagócito no estômago dele, transforma-se em promastigota e promastigota é a forma que vai posteriormente infectar a pessoa. Nessa doença também nós temos uma situação urbana, uma condição urbana que a gente fala que é favorável à propagação dessa doença. Repare o seguinte, existe lá área de mata, ou existe área de mata, ocorreu a degradação desse ambiente no qual vive o pernilongo, tá aí o Lutzomia, ele vive no chão da mata, ele é conhecido como sandfly, ou seja, mosquitinho da areia. Esse pernilonguinho sandfly acaba que ele vai se propagar a partir do momento que acontecer a destruição do hábitat, mas com uma condição urbana favorável. No ambiente próximo a esse ambiente destruído, geralmente a propagação, o despejo de lixo, moradias na área urbana são favoráveis, onde tem jardim, quintal, canteiros. Isso é ambiente favorável à reprodução desse mosquito. Ele gosta desse ambiente, ele tem larvas que reproduzem no solo orgânico e ali se alimentam também. Certo? Então essa é a situação urbana altamente favorável. A gente fala nesse caso em urbanização do vetor. Lá em Chagas falávamos de domiciliação, aqui nós falamos de urbanização. Talvez aí na sua cidade, onde você me assiste, talvez você saiba de casos e já tenha visto o cãozinho com leishmaniose, que é esse cãozinho aí bem característico, que é ótimo para poder propagar o protozoário, dispersando por várias áreas onde existam aí o Lutzomia. Qual é então, professor? Quais são então as medidas profiláticas associadas a essa doença? Profilaxia básica, combate ao vetor urbanizado, acabar com os ambientes favoráveis à reprodução do Lutzomia. Além disso, a eliminação de cães vadios é extremamente importante, não deixar o cachorrinho na rua. Cães devem ser tratados com dignidade, obviamente, mas se for o caso e houver uma necessidade, até mesmo o sacrifício do animal doente. Coitadinho, professor! Eu também penso nisso, mas aí é uma questão de saúde pública e muitas vezes nós também temos que fazer a nossa parte, entender a questão da saúde pública. E, obviamente, que o uso de repelentes, no cãozinho, inclusive, o pessoal coloca lá muito uma coleirinha com repelente e mesmo em nós, quando formos frequentar áreas de potencial risco de transmissão da leishmaniose. Vamos lá, então, para a nossa terceira doença. Essa é uma aula um pouquinho maior. Terceira protozoose vetorial, na verdade, são muitas. As malárias. Repare aí as malárias, que são protozooses, várias delas. São causadas por protozoários do gênero Plasmodium, que se encontra também em hospedeiros silvestres, em mamíferos. Mas hoje nós praticamente desconsideramos esses hospedeiros na história natural. Nós vamos considerar basicamente quem? Os humanos mesmo, nessa história natural, que são considerados hospedeiros intermediários, e o mosquitinho do gênero Anopheles. Existem várias espécies pelo mundo desse mosquito. Esse mosquito é considerado hospedeiro definitivo. Aqui cabe um parêntese. Toda vez que numa história de parasito, o parasito tiver forma sexuada e assexuada, nós vamos chamar de hospedeiro definitivo aquele que alojar as formas sexuadas desse parasito. No caso, quem aloja a forma sexuada é o pernilonguinho, mosquito prego, mosquito do gênero Anopheles.
ok? Mosquito prego, mosquito do gênero Anopheles, é o hospedeiro definitivo, pois aloja as formas sexuadas desse protozoário. Bora pra frente então. Existem muitos sinônimos para malária. Repare, febre palustre, febre intermitente, maleita, febre terçã, febre quartana. Nossa, por que tanto nome, prof? Por que tanto nome? Exatamente porque é uma doença de altíssima ocorrência pelo mundo. E quando tem muitos nomes, existem também muitos locais de ocorrência, apesar de ser uma doença endêmica. Tá? Repare o mapa, toda a área de distribuição. E agora, repare esse outro mapa, que é a área onde existem os pernilongos. Todas essas áreas coloridas aí no mapa representam locais de potencial risco de malária, tá? Malária é uma das doenças aí que afeta muitas pessoas no mundo. Dê uma olhada nesses valores, eu vou até sumir da tela aqui para que você possa ficar atento a esses valores. É importante essa atenção só para que você tenha essa percepção de como essa doença mata pessoas pelo mundo todo. Tudo bem? Não preciso decorar os valores, logicamente. Voltei aqui para a gente. Repare aqui o seguinte agora. O ciclo, Anopheles inoculam nas pessoas os esporozoítos que dentro dos humanos reproduzem somente de maneira assexuada e formam gametócitos, que são sugados pelo Anopheles, que ocorre a fecundação dentro do Anopheles. Nós não vamos num curso online, que tem que ser rápido e objetivo, apesar de já estar sendo grande essa aula, nós não vamos detalhar formas várias de reprodução. Nesse caso, eu sugiro que você faça uma leitura caso o seu vestibular assim o exija. Vá ao edital, vê se lá pede para que você decore, senão você tem um melhor aqui nesse curso para você. Vamos lá então, segue o barco. Observe esse gráfico é típico. Observe a variação da temperatura na pessoa com malária. É por isso que ele recebe o nome de febre intermitente. São características das crises febris. E por que acontecem essas crises febris? Repare, existe uma ruptura de hemácia com liberação de plasmódios. Plasmódios invadem então novas hemácias, como você está vendo aí, e dentro dessas hemácias reproduzem. Reproduzindo, eles rompem a hemácia. O que acontece é que a cada ruptura é liberado daí de dentro uma toxina chamada hemozoína. Ela é responsável pela febre. E o tempo entre uma febre e outra está diretamente associado à espécie. Cada espécie tem o seu tempo de reprodução. Por exemplo, Plasmodium falciparum reproduz em média a cada 36 horas, Plasmodium malariae a cada 72 horas, Plasmodium vivax em torno de 48 horas. Cada espécie caracteriza uma forma de malária, embora seja praticamente tudo igual. O tempo, então, depende da espécie. E a febre é gerada pela toxina liberada do metabolismo do plasmódio dentro da hemácia. Rompeu a hemácia, vem a toxina, vem o acesso malárico ou a febre malárica. Muito bem, então. Observe, então, quais são as medidas profiláticas para a malária. Combate ao vetor, controle de migrações, já que existe uma transmissão muito grande de pessoa para o vetor, lembrando-se que não há vacina nesse caso. Muita gente confunde febre amarela, que é uma virose para a qual tem vacina, com malária. Malária não há vacina, existe todo um esforço mundial para o desenvolvimento de vacina, que seria extremamente importante para a malária. Nós fechamos assim a nossa segunda aula de parasitoses, lembrando que essas são as parasitoses vetoriais. Então essa é a segunda aula de vetorial e a segunda aula também de parasitose. Ainda tem aula 3 de parasitoses vetoriais, que nós vamos falar basicamente de verminoses. Mas antes de encerrar, eu vou te pedir, se esse curso está valendo para você, compartilha. Vamos levar conhecimento, ao invés de ficar levando só tretazinha na internet. Ajude a levar conhecimento para as pessoas. Muita gente precisa dessas informações, precisa desse curso. Eu tenho certeza disso e eu tenho certeza absoluta que eu posso contar com você. Um forte abraço e até a nossa próxima aula. Valeu!